O CNJ surgiu com aquela necessidade de ser um órgão fiscalizador do judiciário. Hoje ele é um órgão que ele chancela muitas aberrações do judiciário. Vou citar aqui questão de aumento de penduricalhos, e também a questão que eu achei bem interessante é que ele rompe com o sistema federativo, e um juiz de direito que faz concurso no âmbito do estado, portanto ali para aquela unidade federativa, eles podem permutar com outro juiz de outra unidade, de outro estado. Então isso aí foi muito, eu entendi que foi bastante corporativista, no que vem se transformando no CNJ, ele vem se tornando um órgão de representação de classe. Hoje se fala mais no CNJ em termos de benefício para magistrados e magistradas do que as próprias associações dos magistrados. O CNJ vem conseguindo muito mais. Doutor Luciano, surgiu um fato bem interessante, assim, o desplante, porque já se tocam em temas que antes deveriam ser motivo de uma ruborização, de um certo constrangimento. Mas aí um presidente do partido, eu vou falar, presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ele falou abertamente que como o Tiririca não tem vínculo nenhum com município nenhum, ele não se preocupa em contatar os prefeitos, saber da necessidade dos municípios, ele simplesmente não sabe o que fazer com as emendas parlamentares. E aí o Valdemar disse, não, Tiririca, já que você não tem para onde caminhar, você não sabe o que fazer com elas, deixa para mim, passa para mim que eu vou destinar para os municípios que eu tenho que ter a minha presença. Isso é o escancaramento da imoralidade ou tem algum respaldo na lei eleitoral? Vamos lá, na lei eleitoral não, aí já entra em outra esfera. Outro é Código Penal. Então eu vejo com péssimos olhos quando existem alguns discursos e do jeito que as pessoas tratam dinheiro público, sabe, amigo Manuel? Aí eu volto no que eu disse agora há pouco. Precisa endurecer. Precisa ter devolução ao erário do mau uso, precisa sim ter ineligibilidade, sabe? Porque a partir do momento que você coloca a ineligibilidade em jogo, você coloca a reflexão para as pessoas que estão aí a usar o dinheiro público. O dinheiro público tem regras. O dinheiro que você gasta seu, tudo bem, você faz do seu jeito. Mas quando você envolve dinheiro público, ele precisa ter transparência, precisa ter regras a serem obedecidas, porque é o dinheiro da população, é o dinheiro de quem pôs você lá, é o dinheiro de quem remunera o legislador. Valdemar não tem mandato, Valdemar é presidência de partido, sim, mas ele recebe remuneração do fundo partidário, que é um dinheiro público. Quando a gente assiste programa eleitoral gratuito, de gratuito não existe nada. Só o dono. Aquilo é uma fortuna para os cofres públicos. Então, o processo eleitoral ele custa caro. O que a AGU começou a fazer há pouco tempo, alguns anos para cá? Os municípios que deram causa às novas eleições, a AGU propõe uma ação de reembolso dos gastos que foram feitos pela Justiça Eleitoral para as novas eleições ao que causou esse dano. Então, já tem alguns pensamentos nisso. Eu preciso legalizar isso. Então eu tenho que deixar de ser jurisprudência e passar a ser para atender a alguns critérios que estejam na legislação. Essa redação do novo Código Eleitoral, que já está em discussão há muitos anos, sabe? Agora está no Senado, está na Câmara, já passou pela Câmara, está no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, precisa de algumas emendas, então é tudo muito moroso. Nós temos hoje uma legislação eleitoral de vários tópicos, né? Você tem uma legislação para transporte de eleitores, você tem uma legislação que é o Código Eleitoral, você tem a lei da ficha limpa. Então, a partir do momento que eu tenho um Código Eleitoral completo, que eu vou aglomerar a todas as legislações que regulamentam essas eleições, a conduta vedada, aos abusos, eu centralizo em uma só, eu facilito até para os jogadores. Eu facilito o trabalho do Ministério Público Eleitoral, da Procuradoria Regional Eleitoral, do Procurador-Geral Eleitoral. Então, assim,
é pensar um pouco mais nessa modernização. Há muitos anos a gente assiste a edição das resoluções eleitorais pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, não são suficientes um código eleitoral, uma lei eleitoral, como o senhor acrescentou, ainda tem a lei da ficha limpa, e aí vem as resoluções, ou seja, está faltando sintetizar isso. Eu preciso das resoluções, porque a resolução ela traz muita coisa que não tem na lei. Que é a novidade, né? Que é principalmente essa da inteligência artificial. Ela está na resolução, na 23755, que é a que regulamenta a propaganda eleitoral. Por quê? Porque o TSE não pode parar, ele precisa regulamentar as eleições. Edita a resolução e adequa à realidade daquelas eleições, das eleições de 2026. Então, imagine se não tivéssemos as resoluções. Sim, estaríamos na década de 40 em termos de legislação totalmente desatualizado, que na época que não tinha internet, que não tinha voto eletrônico. Mal tinha computador. Nós tínhamos a época, não sei se você se recorda, a época dos panfletos, um dia antes das eleições. Orientando. Não, ou denegrindo imagem de candidatos. Hoje você tem um estrago muito maior. Você publica uma fake news hoje, ela atinge até na Austrália, no Japão. Então, assim, é muito rápido. Pois é, mas tem algo que eu não acreditei nas últimas eleições, como ainda é possível existir. Por exemplo, você vai no local de votação, quando você chega lá cedo, já passou alguém de madrugada e jogou um monte dos tais santinhos que ainda existem. Qual é? É vontade ou é falta de mecanismo de punir? Porque depois a pessoa, não, mas eu não fiz, alguém fez para me prejudicar. Tem mecanismo de identificação? Tem, claro. O Ministério Público Eleitoral vai no dia, pega as amostras e faz a representação, a multa de 2 a 8 mil reais. O problema é que o político entende por bem que se ele jogar, ele vai adquirir mais alguns votos e ele paga a multa. Então ali é o risco. É o medo de não ser eleito. Ele acha que alguns indecisos pegam aquele santinho na rua. Pois é, e comigo teria um efeito diferente. Se eu tivesse a convicção que iria votar em alguém, quando eu chegasse no local de votação e encontrasse aquilo que meu candidato teria feito, eu não votaria mais nele. Qual é Eu penso diferente ainda. Se nós tivéssemos ali o candidato que tiver o santinho no chão, ele ser cassado o diploma se eleito for, aí você teria repensado, porque a multa de 2 a 8 mil ela é barata. É barato. Então, se você pegar várias representações, a Justiça Eleitoral tem dado entendimento, aumentado essas multas pelas reincidências ou várias representações, mas eles ainda insistem. Mas aí eu vou mais longe, sabe, amigo? Eu venho na questão cultural. Se o eleitor fosse tão sabido e desse a resposta à altura, aquele que tivesse santinho no chão, ele perderia o voto de todo mundo. Então, se houvesse uma campanha da cidade limpa, porque a gente vê em vários países de primeiro mundo, né? Não tem isso mais. Então é muito difícil, você vê aí os ginásios lotados de pessoas com derrame de santinho. Sim. Sabe? Você assiste ainda compra de votos. Certa vez eu fui fazer uma visita guiada lá na Câmara dos Deputados. E o nosso guia, conversando sobre cada deputado, era final de mandato, e aí, no ano seguinte iniciaria outro, a nova legislatura. E o guia falou assim, aquele homem ali é um homem decente, é um deputado honesto, é a pessoa que mais enriqueceu em termos de debate e na elaboração de boas leis. O estado de Goiás não reelegeu, mas elegeu um delegado que só fala asneiras e só fala de violência, de matar e de tiro na testa de bandido. Mas aí ele explicou que há uma grande injustiça na questão do quociente eleitoral. Não sei se o nome certo é esse. Quociente eleitoral. É que esse deputado que não ganhou, que não foi reeleito, ele ganhou mais votos do que o outro. Qual é a sua opinião sobre esse instituto? Ele faz chacota, ele debocha do eleitor? Vamos lá. Esse assunto do quociente eleitoral não é uma discussão nova, é uma discussão antiga. Existe aí uma nova alteração, uma proposta de nova alteração para os votos distritais, né? Você esvazia essa parte do quociente eleitoral. E se a gente pegar, amigo Manuel, a criação de vários partidos e a extinção desses pequenos partidos, que entra naquela distribuição
que você disse lá no começo da distribuição do fundo partidário. Tem partido hoje que é só para fazer acordo financeiro, né? Existem vários. Então a tendência é manter em vida os maiores partidos. A legislação veio com a federação, e essas federações é um casamento demorado, porque quando você tem as coligações, você fica casado até as eleições e depois o casamento dissolve. Mas não e tem quando outra você tem aí das federações, porque os partidos vão formar uma federação, mas regionalmente os estados estão liberados para atentarem à regionalidade, às peculiaridades da região. Não é também outra imoralidade? Não, a federação, quando ela é nacional e registrada, aí desce a corrente para os estados, né? Mas é um casamento demorado, porque é um casamento que você fica no mínimo 4 anos. Se você quiser dissolver, você não pode. E é um casamento que vai ter um coordenador geral, então... É voltar à época antes do divórcio? Esse casamento aí não tem dado muito efeito positivo. Eu até entendo a redação do legislador, mas ele não tem surtido efeitos positivos. Mas a tendência é que sobrevivam os maiores partidos. Para o arranjo que nós temos no Brasil hoje, eu entendo que o quociente eleitoral ele atende bem aí a esses partidos. Então você tem o quociente eleitoral e depois você tem a segunda sobra e a terceira sobra. Normalmente, para a Câmara Federal, a terceira sobra e a segunda não atende, já vai tudo na primeira, que são, pelo menos Goiás, são 17. Mas a de deputado estadual, ela vem para a segunda e para a terceira sobra. Eu entendo que o formato desse distrital, que pegam por regiões, você teria maior representatividade. Mas eu não faria uma crítica ao quociente eleitoral. Eu vou uma crítica aos partidos. Então eu acho que o problema hoje maior seriam as questões partidárias. Aí depois que eu resolver isso aqui, eu venho para o quociente. Porque eu tenho partidos nanicos que querem ter o mesmo privilégio de um partido grande. A representatividade ela soma, porque quando eu falo de políticos, quando eu falo de partidos, leia-se mandato. Então eu não posso dar um poder igualitário a um partido nanico que não tem representatividade na Câmara Federal, a mesma que eu tenho de 17 deputados, eu tenho 2, 3 deputados federais. Então eu não consigo dar a mesma visibilidade para esse do que para esse. Essa questão da quantidade de parlamentares, por exemplo, o estado de São Paulo, não sei quanto agora que ele tem direito, mas é praticamente 4 vezes mais do que o Acre, do que o Rondônia, do que o Piauí. Isso não é uma herança do período da política do café com leite, de privilegiar os estados que se acham mais importantes? Não viola o princípio da equidade constitucional, da isonomia entre os estados? Porque o Senado já faz essa correção. Cada estado tem direito a 3 senadores. Mas com relação à Câmara dos Deputados, não há uma... Eu acho que não, porque começa aqui na Câmara dos Deputados. Acho que o intuito do legislador, do constituinte, à época, foi mostrar que começa aqui no Congresso e eu venho para o filtro do Senado. Então, eu acho que o constituinte, à época, pensou nesse sistema mesmo. Eu tenho um maior aqui, que vai aprovar ou vai rejeitar, e eu venho para cá num grupo mais seleto que eu igualo a todos os estados e que eu posso rejeitar essa matéria de cá. Então, eu acho que na redação, no intuito, foi esse, né? A partir do momento que eu vou igualar aos estados, eu igualo o Senado ao Congresso, aí eu perco a essência da redação da Constituinte. Então, eu acho que foi tudo pensado, e eu entendo que o problema maior hoje é porque o Constituinte quis dar representatividade aos maiores estados, com maiores números de deputados, de bancada, e aos menores, um número reduzido, até por questão de gasto, né? Mas eu defendo uma tese, eu acho até interessante, que você abordou o fundo eleitoral, a verba pública para fundo eleitoral, né? Mas as pessoas precisam repensar também as verbas públicas para a manutenção desses órgãos públicos, né? Então,
Existem aí alguns desgastes de que o que o partido tem de dinheiro, para que ele recebe aquele tanto de dinheiro, né? E alguém já se atentou para as regalias, para os gastos de um gabinete, de Senado, de Câmara? Você acabou de dizer há pouco das emendas, sabe? Porque você hoje tenta se projetar numa política, né? Vamos supor que você queira ser candidato a deputado federal e você não detém mandato. Você já começa disputando com 17 que podem pleitear a reeleição e que tem umas emendas em mão. Ele tem uma carta na manga, né? Porque ele pode mandar benfeitoria para aquele município. Você vai ter que convencer o eleitor daquele município de outra forma. Ele convence com as obras que ele pode levar com aquelas emendas, né? Então acaba que fica um pouquinho distoante aí essa competição que deveria ser igual.